pessoal, estamos aqui para mais uma lista 5 e hoje eu vou falar sobre um assunto que creio que seja bastante importante, que é 5 passos para ter uma oração eficaz. O primeiro e o segundo passo praticamente andam em sintonia, que é a sinceridade e a humildade. Para você ter uma oração eficaz, você precisa ser sincero e humilde. É você chegar diante de Deus e ter toda a sinceridade do seu coração, porque não adianta você esconder de Deus, não adianta você querer esconder ou mentir de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus sabe, conhece os nossos pensamentos, sonda os nossos corações, então não adianta nada esconder dele. É você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, não dá, a minha fé está pequena, a minha vida espiritual está assim, a minha vida está assim, a minha fé está assim, tudo, coloca toda a sinceridade diante de Deus. A mesma coisa com a humildade, é você chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não posso nada, eu não vou a lugar algum, eu não vejo nada, eu não consigo nada, mas o Senhor consegue, o Senhor pode, o Senhor vai. É você ter totalmente sinceridade. Não adianta querer chegar no Senhor e dizer, se achar que está forte, que a sua fé está inabalável, mas na verdade a sua fé está por um fio, a sua intimidade está quase se esfriando. Então chega perante o Senhor e ore: meu Deus, a minha fé está por um fio, por um momento vai se acabar. Meu Deus, a minha intimidade com o Senhor, estou sentindo que está esfriando, me ajuda a esquentar essa relação novamente, que eu creio que a ajuda do Senhor virá. O terceiro passo é você ter uma intimidade com o Senhor, porque imagina se você chegar perante o seu Deus, perante o seu Pai, e você não ter uma intimidade de conversa, não ter uma intimidade de estar ali na presença dele, fica aquela coisa meio amarrada, aquela coisa meio pesarosa, aquela coisa meio forçada. Então quando você tem intimidade com Deus, o negócio flui, é prazeroso, porque imagina você ficar 10 minutos ali diante do Pai e você olhar para o relógio, olhar para algum lugar, tipo, nossa, 10 minutos não passa, que 10 minutos demorado, parece uma eternidade, fica aquele negócio meio que forçado e, meu Deus, tem que acabar logo, eu não sei mais o que eu falo. Mas quando você tem uma intimidade com Deus, você ora 2 minutos, 3 minutos, parece que já foi 10, porque a intimidade está grande, o negócio flui, o negócio vai, você consegue orar, você consegue conversar com Deus, você consegue manter um diálogo com Ele, não é aquele negócio forçado, é prazeroso, é bom estar ali, e sempre você vai querendo mais. É você ouvir a voz do Senhor e o Senhor ouvir a sua voz, é você saber sentir a sua presença, é você saber ouvir a sua voz. Então quando você tem uma intimidade com o Senhor, o negócio melhora e muito. E o outro passo é a gratidão. Esse passo é importante para nós, porque o humano é ingrato, tem um coração ingrato. E quando você chega em oração e toca seus joelhos e pede, não que isso seja errado, mas a oração de exemplo que o Senhor deixou em Mateus 6 é primeiro o Pai Nosso, depois o Pão Nosso. Primeiro você começa agradecendo: Pai Nosso, eu te agradeço, e depois Pão Nosso, eu te peço. E a maioria das vezes nós chegamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, está assim a minha vida, está assim a minha vida, mal agradecemos ao Senhor. Então saiba agradecer. Imagina se você acordasse no dia seguinte, se você for dormir hoje e acordasse no dia seguinte somente com as coisas que você agradeceu no dia anterior, que coisa ou quais coisas você teria no dia seguinte? Imagina você indo dormir hoje, mal agradece ao Senhor, de repente acorda amanhã e você não tem nada amanhã, porque você não agradeceu nada do dia de ontem. Não agradecemos pelos nossos pais, não agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, o que é posto na nossa mesa, não agradecemos pelo nosso sono, não agradecemos pela nossa vida, não agradecemos pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas da igreja, não agradecemos por nada.
Não agradecemos que todos os membros dos nossos corpos estão funcionando perfeitamente, porque quantos que foram dormir ontem e até acordaram hoje, mas não podem levantar de suas camas, ou até mesmo aqueles que foram dormir ontem, mas não puderam acordar hoje, ou até aqueles que dormiram ontem, acordaram hoje, só que tem aparelhos ligados em si. Tem que ter aparelho para que seu coração bata, tem que ter aparelho para que seu pulmão funcione, tem que ter aparelho para que possa respirar. Aí você olha para você mesmo, você não tem nenhum aparelho ligado ao seu coração, você não tem nenhum aparelho ligado ao seu pulmão, você não tem nenhum aparelho ligado, conectado ao seu corpo. E nem isso nós agradecemos. Olhe para os seus membros, olhe para os seus nervos, todos eles estão funcionando perfeitamente. E nem isso você agradece, nem ao seu próprio corpo, nem ao seu próprio fôlego de vida nós agradecemos. Então, coloque em suas orações gratidão. Gratidão, seja grato ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele não fez, porque Ele sabe o que precisamos. Agradeça pelo que Ele não fez, agradeça por todas as vezes que o Senhor disse não, por todas as vezes que o Senhor disse espere. E o quinto e último passo, não menos importante que os outros, é a fé. A fé é essencial para as nossas orações. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar. Não é que é difícil, não é que às vezes sim, que às vezes não. É impossível agradar o Senhor. Porque imagina se você chega perante o seu Deus, perante o seu Pai, mas você nem sequer acredita nele, nem sequer sabe como isso funciona, você não confia nele, você não acredita no que ele pode fazer. Tipo, você está orando para uma pessoa que você ao menos confia. Você não vai chegar perante uma pessoa qualquer desconhecida e contar tudo para a pessoa e pedir ajuda se você nem sabe que ela vai te ajudar. Então fica aquele negócio meio estranho. Então agora imagina você chegando perante seu pai, perante sua mãe, perante um amigo de verdade, e você dizer alguma coisa e pedir ajuda, e você tipo confia nele, que ele pode te ajudar. O negócio fica mais fácil porque você sabe que Ele vai te ajudar, você confia na pessoa. É a mesma coisa com Deus. Se você chega perante Deus, não tem intimidade, não tem confiança, fica aquele negócio, mas será que Deus pode fazer? Será que Deus pode ajudar? Será que Deus pode fazer isso mesmo? Mas será que não é muito? Será que não é difícil? Nós começamos a suprimir Deus, começamos a colocar empecilhos, começamos a colocar obstáculos, começamos a limitar o poder de Deus. E simplesmente cremos num Deus limitado? Não. Nós cremos num Deus limitado que pode todas as coisas, mas a maioria das nossas orações não há fé. Simplesmente oramos ao Senhor, nos levantamos, mas aí começamos a pensar, mas será que Deus pode fazer? Será que Deus pode realizar isso? Será que Deus pode fazer isso e isso? E ficamos com aquelas dúvidas, com aquela confusão em nossa mente, em nosso coração. Então tenha fé em suas orações, confie no Deus que você está orando, confie no Deus que você está buscando, creia no Senhor. Para ter uma oração eficaz é preciso você crer no Senhor. É preciso você senti-lo, é preciso você ouvi-lo, é preciso saber que Ele existe e que você creia nele e que Ele pode realmente fazer aquilo que você quer, aquilo que você pensa e muito além do que você pede, assim como Paulo vai dizer. Então é isso, pessoal. Ficamos para mais uma lista 5 por aqui. Como ter uma oração eficaz? Lembrando que não é em ordem, mas pelo menos seguindo uns 5 passos para ter uma oração eficaz, uma oração prazerosa. Então, ficamos por aqui. Curta, se inscreva no canal, para você que não é inscrito, para fazer parte da nossa família. Dê um like nesse vídeo para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que estão precisando, para aquelas pessoas que precisam saber orar ou complementar a sua oração, melhorar a sua oração, ou saber como prosseguir, como a Bíblia diz, né? Orar como convém. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima sexta-feira. Fui!